E vamos para mais um vídeo, né? Ainda com relação à aula 1, vamos fazer mais um exercício. Esse aqui é o exercício de número 3, né? O terceiro exercício com relação à nossa aula de ondas. É o exercício 7M da página 150 do livro Fundamentos de Física, volume 2 do Halliday. Esse exercício o autor identifica como um exercício de nível M, né? Então tem um nível médio de dificuldade para sua resolução, porque requer um pouco de interpretação. Então vamos ver o que diz o nosso exercício. Uma onda senoidal transversal se propaga em uma corda no sentido positivo do eixo X com uma velocidade de 80 metros por segundo. Tá? Então, 80 metros por segundo é a velocidade de propagação, né? Dentro da fórmula, né, nós representaríamos aí a velocidade de propagação do eixo X, ok? 80 metros por segundo. No instante t igual a zero, uma partícula, um elemento da corda, situada em x igual a zero, possui um deslocamento transversal de 4 centímetros em relação à posição de equilíbrio e não está se movendo. A velocidade transversal máxima da partícula situada em x igual a zero é de 16 metros por segundo. E nós queremos calcular no item A qual é a frequência da onda, no item B qual é o comprimento de onda, né, o comprimento da onda lambda, e ele ainda considera o seguinte: se a equação é da forma y de xt, né, portanto o deslocamento vertical y está baseado em duas variáveis, x, que é o deslocamento horizontal, e t, que é o tempo. E ele é igual, né, o deslocamento vertical y é igual a um y máximo, que é a amplitude, multiplicada pelo seno de kx mais ou menos ômega-t e uma fase inicial. Determinar também, para o item C, qual é a amplitude máxima, qual é o número de onda, qual é a pulsação, né, a frequência angular, e qual é a fase inicial, além de definir o sinal que precede o ômega. Nós sabemos aqui que antes de ômega o sinal pode ser positivo ou negativo, depende do sentido de propagação. Então já vou responder esse item agora, enquanto o enunciado está aparecendo na tela. Ele diz o seguinte: a onda se propaga no sentido positivo do eixo X. Portanto, né, lá da aula de teoria, nós vimos que quando o sentido é o eixo positivo, aparece um sinal negativo na frente da pulsação, na frente da frequência angular, ok? Então a gente já sabe que o sinal ali é negativo, mas vamos deixar para discutir isso lá na frente no item C. Para determinarmos a frequência da onda, nós temos que considerar algumas coisas. Se você observar os dados fornecidos no enunciado, todos eles se referem a posição, velocidade e tempo, ok? E eu preciso descobrir qual é a frequência f dessa onda. Então, vamos nos basear aqui primeiro nessa equação que ele forneceu. Nós sabemos que y de xt, que representa o deslocamento vertical, vai ser o y máximo multiplicando o seno de kx mais ou menos ômega-t, e pode ser que exista uma fase inicial, hein? A gente vai ter que determinar esse φ0 aí, essa fase inicial. Como ele também me passou informações de velocidade vertical, né, aqueles 16 metros por segundo, vamos fazer a derivada? Vamos derivar essa equação aqui? Por quê? Porque a velocidade vertical, que a gente poderia chamar de y, ou de v de y, né, ou y', ela vai ser a derivada de y, derivada parcial de y, com relação ao tempo. Então, o y máximo é uma constante, ela repete, e aí nós temos que derivar a função seno utilizando a regra da cadeia. Então, derivando isso em função do tempo, derivada do seno é o cosseno. Então, nós temos aqui o cosseno de kx
mais ou menos ômega t mais a fase inicial, ok? No entanto, por ser uma regra da cadeia, ainda temos que multiplicar isso pela derivada do argumento, a derivada do que está aqui dentro desse parênteses. Se eu estou derivando com relação ao tempo, a posição x se torna constante. Então, a derivada de kx, derivada de constante sozinha é zero. Sobrou aqui ômega t, né? Então, aí sim, vou derivar em relação ao tempo, derivada de t é 1, sobrou aqui o ômega. Então, vamos escrever aqui na frente o ômega, multiplicando a função cosseno. E a derivada da fase inicial, né? A fase inicial é uma constante de correção de fase, a derivada dela também é zero, não precisa ser escrito. Então, aqui nós temos uma representação que mostra para a gente a velocidade vertical, Vy, e a amplitude dessa função. A amplitude dessa função representa para a gente a nossa velocidade máxima. Ok? Então, veja bem, se a velocidade y é igual, né, a essa expressão toda, e a velocidade y aqui, ela está sendo representada, o máximo dela é ômega vezes o ym, nós precisamos lembrar que o ômega, a pulsação, também pode ser escrita como 2π vezes a frequência. E aí repetimos o y máximo. Então, é esta frequência, né, que ele está pedindo para a gente no item A. Então, se eu isolar a frequência, 2π que está aqui multiplicando, e o y máximo, o deslocamento vertical máximo, que está multiplicando a frequência, vão passar lá para o outro lado, dividindo a velocidade vertical máxima, né? o Vy. Então, deixa eu escrever aqui a equação para você ver. Ela vai ficar assim, ó. Vou isolar a frequência. Nós tínhamos lá a velocidade y. E nós temos, então, que dividir esse valor por 2π vezes o y máximo. Interessante colocar um parênteses aqui para não se confundir na calculadora, hein? Bom, para eu poder calcular isso, vamos voltar rapidinho no enunciado. Ó, ele me diz o seguinte: no tempo igual a zero, e para os elementos que estão situados na origem do eixo x igual a zero, ela possui um deslocamento transversal, um y, né, igual a 4 centímetros, com relação à posição de equilíbrio. Então, pode ser que esse 4 seja a amplitude máxima, pode ser que não seja. Como é que eu vou saber se esse valor que ele me forneceu é o valor do y máximo, é a amplitude da função? Através desse restante da frase. Não está se movendo. Ou seja, se esse elemento, essa partícula da corda, não está subindo nem está descendo, significa que ele está num ponto máximo, né? Entre aspas, esse elemento da corda parou para começar a voltar, ok? É um ponto máximo da equação de posição, dessa equação aqui. Então, o y máximo vai ter o mesmo valor do y de 0 e 0, né? Quando x vale 0 e t vale 0. Se ele é o y máximo, então, está representado por esse valor, 4 centímetros, 0,04 metros, nós vamos fazer aqui a substituição. F é igual a a velocidade y, ele informou para a gente, né? Ele disse aqui, ó, que no x igual a zero, o máximo de velocidade que eu consigo ter é 16 metros por segundo. Então, isso vai representar a nossa velocidade máxima. Essa velocidade máxima, ó, o produto desses dois itens, ômega vezes y máximo, dá 16. Então, a velocidade, né? A velocidade y aqui para a gente é 16. Temos aqui, então, 16 dividido por 2π e também pela amplitude, que é 4 centímetros, né? Isso em metros, 0,04. Então, se nós
fizermos essa continha, nós temos aí aproximadamente um valor de 63,66 Hz. Tá? No livro, ele diz aí que a frequência é de aproximadamente 64 Hz. Então, nós vamos usar esse número como resposta e também para a resolução dos próximos itens. Vamos para o item B, onde é pedido o comprimento de onda. O comprimento de onda é o lambda. Então, se nós formos lá na aula de teoria, vocês viram aí uma equação que diz que o comprimento de onda é a velocidade vezes o período, que é aquele tempo especial. E essa velocidade agora é a velocidade de propagação do eixo x, ok? Então, nós temos que essa velocidade Vx, deixa eu corrigir aqui que ficou borrado, essa velocidade de propagação no eixo x tem que ser multiplicado pelo período. No entanto, nós sabemos que o período é a mesma coisa que o inverso da frequência, que é o item que nós calculamos agora, né? No item A, a resposta do item A. Então, a velocidade x, ele informou para a gente, são 80 metros por segundo, a velocidade de propagação, e isso está multiplicado aí pelo inverso de 64. Então, 80 dividido por 64, a nossa resposta diz que o comprimento de onda é de 1,25 metros. Essa seria a resposta, então, para o item B. O comprimento de onda dessa onda é de 1,25 metros. Já para o item C, ele está dizendo que nós precisamos lembrar que é para considerar esse formato de equação, né, que é o formato padrão, a equação de D'Alembert. Então, determine o y máximo. Né? O que seria o y máximo? Para esse nosso exercício, nós já discutimos isso, é informado no enunciado. Né? A amplitude, ou como ele chamou aqui de y máximo, que é o que eu quero descobrir, que na verdade ele já me informou, seria aquela situação em que eu tenho o y de 0 e 0, ok? Então ele diz que no tempo 0 e na posição 0, né, na origem do eixo x, um elemento da corda se encontra em 0,04 metros. Então esse valor foi definido pelo fato dele dizer que esse elemento não se move. Está no ponto máximo. Ele não se move. Está num ponto máximo. Portanto, se ele não está subindo nem descendo, atingiu o máximo. É a amplitude máxima. Ok? Então, o y de 0 e 0 para esse exercício é a mesma coisa que o ym, que representa a amplitude máxima. 0,04 metros. Tá? Então, a nossa resposta para esse item seria essa daqui. Além disso, ele pede para você determinar o número de onda, que você sabe que está relacionado ao inverso do comprimento de onda dentro de um ciclo, 2π. Portanto, se nós dividirmos 2π pelo comprimento de onda, que nós calculamos no item B, que é de 1,25, então 2π dividido por 1,25 vai ser aí 5,02 metros a menos 1, tá? O livro traz a resposta aí, né, de aproximadamente 5 metros a menos 1. Então, tá aqui mais um item, mais uma constante, né, que caracteriza essa onda, resolvido. A pulsação, ele também nos pede a pulsação, o ômega. Lembre-se que a pulsação é 2π vezes a frequência, ou 2π dividido pelo período. Então, como eu já calculei a frequência lá no item A, e ela vale 64 Hz, basta a gente multiplicar 2π por 64, e a minha resposta aqui deu 400, aproximadamente, né? 402 radianos por segundo.
que está de acordo com o livro, tá? O livro diz que a resposta é aproximadamente igual a 400 radianos por segundo. Então, estamos dentro aí da resposta, né? Provavelmente o livro desconsiderou aí as aproximações, né? Fez arredondamento para baixo, 400 radianos por segundo. Por fim, ele quer saber qual é a fase inicial. Pode ser que essa constante φ0 ela exista ou não. Então, vamos pensar um pouquinho. Nessa equação que ele nos deu, que é a equação do deslocamento vertical, nós sabemos que o y de 0 e 0 vai ser igual ao y máximo vezes o seno de k, né? K vale 5, vezes x, o x vale 0, está aqui indicado, mais ou menos o ômega é 400, vezes t, o t vale 0, e a fase inicial, que é o que eu estou tentando determinar nesse momento, né? O φ0. Então, se você olhar aqui, ó, o y0, o y de 0 e 0, ele é igual ao y máximo, e eles valem 0,04. Então, vamos fazer aqui uma observação. 5 vezes 0 é 0. Esse termo vai embora. 400 vezes 0 vai embora. Portanto, sobrou aqui o y de 0 e 0, que vale 0,04. O y máximo também é 0,04. E isso tem que ser multiplicado pelo seno de φ0, que é a fase inicial. É o que eu estou procurando. Então, se eu passar 0,04 lá para o outro lado dividindo, 0,04 dividido por 0,04 é 1. 1. E isso tem que ser igual ao seno de φ. Então, para nós descobrirmos a fase φ, vamos dar uma olhadinha aqui num círculo trigonométrico, rapidamente. Aqui é o eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos. Ok? Eixo dos senos. Aqui ele vale mais 1 e aqui ele vale menos 1. Serve para a gente o ângulo, a fase, que corresponde ao resultado 1. Portanto, ele só é igual a 1 nessa região aqui, quando eu estiver exatamente num ângulo de 90 graus. Num ângulo de 90 graus. Portanto, 90 graus na escala dos radianos é o π sobre 2. Então, temos aqui a fase inicial, π sobre 2, identificando o último item que ele nos pede. Né? Se você recordar, então, que ele diz que o eixo, a onda, né, dessa corda se propaga no sentido positivo do eixo x, o sinal que precede o ômega na fórmula é o sinal negativo. É o sinalzinho de menos. E aí tem todos os itens desse exercício respondidos. Ok? Eu deixei esse exercício que eu acabei de fazer com vocês agora, ele está dentro dos slides da aula 1. É o terceiro exercício, então você consegue acessar pelo QR Code ou pelo link. Ok? Vou deixar o link ali abaixo, basta entrar nas notas de aula, clicar em complementos de física que você encontra os slides que eu utilizei para a aula e para esses 3 exercícios. Em breve vou divulgar aí a continuidade, né, a segunda parte da aula de ondas e também alguns exercícios que vão aparecer em listas de exercícios que eu vou propor para vocês para estudar para a prova. E te espero aí no próximo vídeo. A gente se encontra em breve. Um abraço. Se você está ficando com alguma dúvida, né, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para você assim que possível.